Tudo bem, Cássia? Estamos no nosso segundo dia, que estamos trabalhando esse tema fantástico. Ó. Você está com medo? Quem nunca sentiu medo, não é verdade? Sim. Mas ontem nós aprendemos com o Jefité que mesmo que você tenha medo, você pode confiar em Deus, porque Ele ama você, Ele se importa com você. E no nosso segundo dia, ó, presta atenção, hein? Fique de olho, porque o tio Leandro, ele vai me ajudar a responder mais uma pergunta que está no nosso livrinho, ó. Se ele não tem o livrinho ainda, Leandro, o que ele deve fazer? Tem que pedir lá no site da APEC, tá bom? No link aqui também você vai conseguir. E vamos mandar para você em PDF, a mamãe vai poder te ajudar aí a acompanhar as nossas 5 perguntas da semana. Mas o que eu não posso me esquecer é que essas perguntas têm tudo a ver com o texto que nós vamos ler durante esses dias, que está em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. Não está no livrinho de vocês, mas me ajuda a pensar, né? Como Deus, Ele se importa comigo. Ele não quer que coisas horríveis aconteçam. É o que diz em Jeremias, ó. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Se Ele quer o melhor para nós, para o nosso futuro, você acha que Deus quer o nosso mal? Claro que Ele não deseja o mal nem para mim, nem para você. Não queria para Jefité? Imagina! Ah, não, por isso, para a gente começar logo a responder a segunda pergunta, vamos relembrar o cântico que aprendemos ontem. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. E hoje nós vamos nos lembrar do que a Bíblia nos fala a respeito da nossa segunda pergunta. Tá com o livrinho? Já abriu o livrinho? Vamos estudar esta pergunta. Olá, crianças, tudo bem com vocês? E hoje nós temos mais uma pergunta para fazer para vocês. A pergunta é: será que Deus se importa quando coisas ruins acontecem? E qual é o motivo de coisas ruins acontecerem, hein? Será que Deus, Ele é culpado por alguma coisa ruim que possa acontecer com você, comigo, no mundo todo? É isso que nós vamos aprender hoje. Então preste bastante atenção. A Bíblia, a palavra de Deus, nos conta que Ele criou todo mundo, não é mesmo? E você aí em casa sabe me dizer em quantos dias Deus fez toda a criação? Você está lembrado? Quem respondeu que foi em 6 dias, acertou, tá bom? Parabéns! Porque no 7º dia, o que foi que Deus fez? Ele descansou de todo o trabalho que tinha realizado. E a Bíblia também nos diz que Deus, Ele fez o homem e a mulher. Você está lembrado do nome do primeiro homem que Deus fez? Como ele se chamava? Adão, muito bem. E a primeira mulher, qual era o nome dela? Eva, parabéns, isso mesmo. Vocês também lembram-se que Deus, Ele fez um lindo jardim, não é mesmo? O Jardim do Éden. E lá morava quem? Adão e Eva. E eles cuidavam de todo o jardim. Você já esteve no jardim? No jardim tem flores, tem árvores, tem borboletas, não é mesmo? Tem pássaros. Só que o Jardim do Éden era muito bonito. A gente nem consegue imaginar a beleza que ele tinha. Era um lugar perfeito, crianças. E a Bíblia nos conta que Adão e Eva moravam lá. A Bíblia também diz que Deus era amigo de Adão e Eva. Sim, Adão e Eva tinham comunhão com Deus, eles eram amigos. E a Bíblia também fala que Deus falava com Adão e Eva. Sim, como é bom a gente ser amigo de Deus, não é mesmo?
Mas você já conhece a história, não é mesmo? A Bíblia nos conta que Deus, ele deu uma ordem para Adão, pois lá no Jardim do Éden tinha muitas árvores. Você está lembrado? E nessas árvores tinham muitos frutos. Então Deus deu uma ordem para Adão. E essa ordem está registrada aqui na palavra de Deus. Vamos descobrir? Está lá em Gênesis, o capítulo 2 e o versículo 16. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a ordem, qual era mesmo? Eles não poderiam comer apenas do fruto da árvore que ficava lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha, crianças, Adão e Eva viviam felizes lá no Éden. A Bíblia nos conta que foi Adão quem deu o nome para todos os animais. E a Bíblia também nos conta que Adão e Eva viviam ali, felizes. Eles também não usavam roupa, pois no coração deles não havia maldade. Eles não enxergavam que estavam sem roupa. A Bíblia também nos conta, crianças, que certa vez algo aconteceu lá no Éden. E aí, você está pronto para descobrir? A palavra de Deus nos ensina que o inimigo de Deus, que é Satanás, e ele faz com que as pessoas não acreditem na palavra de Deus. Ele conta mentiras para enganar as pessoas. Ele não quer que as pessoas saibam sobre o grande amor de Deus, sobre o céu que está sendo preparado para todos os filhos de Deus. Ele só conta mentiras e quer que as pessoas acreditem nisso. E ele usou uma serpente. Sim, a Bíblia nos conta que certa vez Eva estava andando lá pelo jardim, podemos imaginar, e de repente ela ouviu uma voz. Então ela viu aquela serpente. E sabe o que foi que a serpente falou para Eva? E se ela comesse daquele fruto, ela seria como Deus. E aí, crianças, o que você faria? Será que você daria ouvidos para o inimigo de Deus? O que você faria? Eva deu ouvidos, sim, e a Bíblia nos conta que ela foi lá e pegou do fruto. Ela viu que o fruto era muito bonito e parecia ser saboroso. Ela então não resistiu. Eva escolheu então desobedecer a ordem que Deus tinha dado, que eles não poderiam comer daquele fruto. Então Eva foi lá, pegou aquele fruto e comeu. E a Bíblia diz que ela também ofereceu para Adão, que também comeu daquele fruto. Olha, uma observação, tá? Tem muita gente que fala que foi uma maçã. Mas olha, a Bíblia não fala sobre maçã, tá bom? Ela diz que era um fruto, tá bom? E olha, a Bíblia nos conta que naquela hora que eles comeram do fruto, eles desobedeceram a Deus. A partir daquele momento, crianças, Adão e Eva não eram mais amigos de Deus, porque eles tinham escolhido desobedecer. Eles escolheram fazer o que era errado. E para você que já é filho de Deus, eu tenho algo muito importante para dizer para você. Você precisa escolher, ou seja, escolha ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus significa ter amizade com Deus. Você pode ser amigo de Deus. E quem é amigo de Deus anda junto com Ele e sempre escolhe fazer o que é certo. Sim, às vezes pessoas fazem coisas que são ruins para você ou talvez para mim e nós ficamos às vezes muito tristes por causa disso. Isso acontece, crianças, por causa que o pecado está no coração das pessoas, que ao invés de escolher o que é certo, escolhem fazer o que é errado, o que não agrada a Deus.
A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina aqui no livro de Provérbios, o capítulo 4 e o versículo 14, diz assim: não entres no caminho dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Esse versículo está nos ensinando que se você, que já é filho de Deus, deve escolher o que é certo. Você não pode andar pelo caminho que é errado, ou seja, você não pode escolher aquilo que desagrada a Deus. Você precisa escolher ter comunhão com Deus, andar com Ele, fazer a vontade de Deus, aquilo que vai agradá-lo. E aí, será que Adão e Eva escolheram o que era certo? Não, eles não escolheram. Eles escolheram desobedecer a Deus. E agora, depois que eles tinham comido daquele fruto, eles perceberam que eles estavam sem roupa, que eles estavam nus. Ou seja, a partir daquele momento, o pecado já estava no coração de Adão e Eva. E a Bíblia nos conta que eles ficaram com tanta vergonha que eles pegaram algumas folhas e começaram a fazer roupas para poder se esconder. Eles ficaram lá escondidos, talvez atrás das árvores, porque eles sabiam que Deus iria naquele dia falar com eles, como ele fazia todos os dias. E Adão e Eva ficaram escondidos e de repente eles ouviram a voz de Deus. E está tudo escrito na Bíblia. Vamos lá descobrir? Lá no livro de Gênesis, você pode abrir de novo a sua Bíblia. E você vai ler no capítulo 3 e o versículo 8. Olha o que diz lá. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E olha o que aconteceu. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Sim, Adão ouviu a voz de Deus. E ele respondeu. Talvez Adão, com muito medo, às vezes até tremendo, disse: eu ouvi a tua voz e me escondi, Senhor. Por que será que Adão estava escondido? Porque ele tinha pecado contra Deus. E agora estavam com muita vergonha. Ele sabia que tinha feito algo errado. E olha, crianças, a Bíblia nos conta que Deus falou algumas coisas para Adão e Eva. E essas coisas você pode acompanhar aí na sua casa, na sua Bíblia. Vamos abrir de novo lá em Gênesis, o capítulo 3. Agora você vai ler junto comigo o número 12, o versículo 12, tá bom? Diz assim: então disse o homem, ou seja, disse Adão: a mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Foi isso que Adão falou para Deus. E olha o que aconteceu. Disse o Senhor Deus à mulher: o que foi que você fez? E Eva respondeu: a serpente me enganou e eu comi do fruto, Senhor. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e os entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Ou seja, Deus estava dizendo que a serpente, a partir daquele momento, ia rastejar todos os dias pelo chão e as pessoas iam ter medo, iam sofrer, não iam gostar de olhar para uma serpente. E olha, crianças, depois disso, Deus fez uma promessa maravilhosa. Sabe qual foi a promessa? Está na Bíblia também. Vamos descobrir? Você pode acompanhar junto comigo. No mesmo capítulo, Gênesis, o capítulo 3. E agora a gente vai ler o versículo 15. Olha o que Deus falou.
porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando isso para a serpente, tá bom? Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus estava prometendo um Salvador que viria ao mundo para destruir e acabar com o poder do pecado. E sabe quem é esse Salvador? Você já ouviu falar dele. Quem ele é? Jesus, o Filho perfeito de quem? De Deus. E você também já sabe quem é Deus. Ele criou todas as coisas, ele fez você. Lembra que eu li na Bíblia para vocês que Deus ama muito cada um de nós? E eu quero ler hoje um outro versículo, que é João 3,16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo. Deus, ele te ama muito. E esse Deus que te ama, ele é santo. Lembra que eu ensinei para vocês que santo significa que Deus sempre faz o que é bom, o que é certo. E a Bíblia também diz que ele mora lá no céu. A casa de Deus fica lá no céu. E tudo também lá é santo e perfeito como ele é. Mas a Bíblia também nos conta sobre algo que não pode entrar no céu. Você está lembrado? É o pecado. E você já sabe o que é pecado. É tudo aquilo que você pensa, fala e faz que não agrada a Deus, como contar mentiras, como ver coisas na televisão, séries, filmes que você não pode assistir. Enfim, tudo que você faz de errado é pecado. E você está lembrado que eu ensinei que a Bíblia nos diz que ninguém nos ensinou fazer o que é pecado, não é mesmo? Você já nasceu com a vontade de fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. E por causa disso você merece ser castigado. E o castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre. Está lembrado? Mas você também lembra da boa notícia? Qual que é a boa notícia? A boa notícia é Jesus, o Filho perfeito de Deus. Era sobre Jesus que Deus estava falando agora lá no Jardim do Éden. Para Adão, para Eva e também a serpente estava ouvindo. Olha, ele disse que um dia enviaria o seu filho Jesus. Jesus, ele veio a esse mundo como um bebê. Você já conhece a história. Ele foi crescendo, crescendo, e quando ele se tornou um homem, ele foi colocado em que lugar? Muito bem, numa cruz. E a palavra de Deus nos diz que era necessário Jesus ser colocado lá na cruz para ser castigado no meu e no seu lugar. Sim, Jesus, ele escolheu levar sobre ele esse castigo, o castigo pelos meus pecados e os seus pecados também. A Bíblia diz que lá na cruz, Jesus derramou seu sangue. Pois lembra que você aprendeu também que sem derramamento de sangue não há perdão para os pecados. Era necessário Jesus dar o seu sangue, derramar o seu sangue lá na cruz. A Bíblia diz também que ele morreu, mas ao terceiro dia, o que foi que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele voltou a viver de novo. Lembra-se dessa boa notícia? E a gente sabe disso porque a Bíblia também ensina. Lá em 1 aos Coríntios, o capítulo 15, o versículo 3 e 4. E agora você vai recitar esse versículo usando as suas mãos, os seus dedos, tá bom? Faça assim, ó. Cristo morreu, ele morreu numa cruz, não é? Pelos meus pecados, segundo as Escrituras. Escrituras é a Bíblia. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 3 e 4. Jesus está vivo, ele voltou para o céu, mas ele também pode morar no seu coração. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que boa notícia, não é mesmo? Sim, tudo isso porque Deus, ele ama você. Ele ama a mim e ele também amava Adão e Eva. E por isso fez essa promessa, que um dia enviaria um Salvador. Mas olha, crianças, depois que Adão e Eva pecaram, como eu disse, eles deixaram de ser
amigos de Deus. Vocês viram? A desobediência só traz coisas ruins para mim e para você. Por isso, preste bastante atenção no que eu digo para você agora. Você que já é filho de Deus, escolha ter comunhão com Deus. Ou seja, escolha ser amigo de Deus, a ter essa amizade com Ele, a andar junto com Ele e escolher sempre fazer o que é certo. Se talvez os seus colegas falam palavrão, brigam, são desobedientes aos seus pais, você tem que fazer a mesma coisa? Não, você tem que dizer não para o que é errado e sim para o que é certo. E a Bíblia também fala sobre isso. Vamos lá descobrir? Está escrito lá em 1 João. Olha o que diz em 1 João capítulo 1 e o versículo 6. Presta bastante atenção. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse versículo está ensinando que se você, que já é filho de Deus, diz que anda com Deus, que é amigo dele, mas faz coisas erradas, você está mentindo para você mesmo. Para você que já é filho de Deus, não esqueça. Escolha ter comunhão com Deus. Escolha andar com Deus e fazer o que é certo. Pode ser que durante essa semana você tenha que escolher entre o que é certo e entre o que é errado. Então, durante a semana, se isso acontecer, você vai parar e pensar. Pensar em tudo isso que você está ouvindo e aprendendo hoje aqui na nossa aula. E aí você vai pedir para que Deus te dê forças para que você possa escolher fazer o que é certo, que vai agradar a Deus. Então você que já é filho de Deus, escolha ter comunhão com Ele, com Deus. Muito bem. Infelizmente, não foi isso que Adão e Eva escolheram, não é mesmo? Adão e Eva escolheram fazer o que era errado, o que não agradava a Deus. E por isso agora eles iriam ser expulsos do Éden. Eles não poderiam ficar mais lá, porque lembra que eu falei que lá era um lugar perfeito, e agora, por eles ter desobedecido a Deus, o pecado estava no coração deles. Eles não poderiam ficar mais perto de Deus. Agora eles estavam afastados de Deus por causa do pecado. Que notícia triste, não é mesmo? Foi para Adão e Eva. E eu imagino que com grande tristeza no coração, Adão e Eva tiveram que deixar o Éden, aquele lindo jardim. A Bíblia nos conta que antes de sair do jardim, Deus fez roupas para Adão e Eva, de pele de alguns animais. Estão vendo? Eles agora tinham roupas para vestir. E a Bíblia nos conta que anjos foram colocados ali no jardim para impedir que Adão e Eva voltassem de novo para o Éden. E também tinha até uma espada, estão vendo? Uma espada assim de fogo que rodeava todo o jardim. E olha, crianças, a Bíblia conta que Adão e Eva então saíram do Éden, e a partir daquele momento eles começaram a sofrer muito, muito mesmo, por causa do pecado. Que coisa triste, não é mesmo? É muito triste. Da mesma forma, isso pode acontecer comigo e com você. Por isso, você que já é filho de Deus, tem que escolher ter comunhão com Ele. Escolher sempre o que é certo. Porque quando você escolhe fazer o que é certo, você traz alegria ao coração de Deus. Então, durante essa semana, se você ficar diante de uma situação que você vai ter que escolher, e agora o que eu faço? Será que eu faço o que é certo ou será que eu faço o que é errado? Nessa hora você vai parar e pensar em tudo que você aprendeu hoje aqui. E você vai pedir para que Deus te ajude a escolher o que é certo. Muito bem, você pode até fazer assim com o seu dedo, polegar, tá vendo? Você tem que escolher o que é certo. Muito bem. Fazendo isso, você vai estar agradando a Deus. Então, para que você
possa cumprir esse desafio durante a semana, você vai aprender uma canção que diz assim: perto, perto de Deus eu quero andar. Você pode fazer aí na sua casa junto comigo. Vamos lá? Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. E fica assim, criançada, ó. O Leandro já ensinou o gesto. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Poxa, tio Leandro, mas e quem não tem Jesus ainda como seu Salvador, tio Leandro? Quem não tem Jesus como seu Salvador pode fazer algo muito importante ainda hoje. O que, tio Leandro? Vamos lá descobrir? Vamos! Lembra que eu falei para você que tem algo que separa você de Deus, que é o pecado, não é mesmo? Mas eu também contei para você hoje uma boa notícia. A boa notícia é quem? É Jesus, aquele que veio a esse mundo para salvar você do castigo do pecado. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Preste bastante atenção. Aqui em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer é você acreditar de todo o seu coração, sem duvidar que Jesus morreu e ressuscitou e é o único que pode te salvar. E quando você convida Ele para morar no seu coração, você é salvo do castigo do pecado. E hoje você pode fazer isso. Então aí na sua casa, se você quiser, se você quer fazer isso, você pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e contar para Deus. Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para me salvar. E eu recebo Jesus em meu coração para ser salvo do castigo do pecado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se você fez essa oração, saiba que agora você foi salvo do castigo do pecado. Poxa, galerinha, você prestou atenção? Se você tem prestado atenção, observado tudo. Ó, lembra? Vimos, testemunhamos, né? Quem participou dos devocionais lembra, né? Em Libras. Se você prestou atenção nesses 2 dias, essas 2 perguntas, será que Deus se importa comigo e porque coisas ruins acontecem? Se você prestou atenção, nós aprendemos 2 coisas muito importantes. Que quando eu confio no amor de Deus, eu posso andar em comunhão com Deus. Olha, é fantástico saber isso! E eu estou, com muita vontade de saber o que eu vou aprender amanhã, porque amanhã nós temos uma outra pergunta. Na verdade, você vai voltar para contar? Sim, mas eu acho que amanhã vai ter uma surpresa para eles. Temos visitantes, galerinha! Amanhã nós temos uma tia muito legal que vai nos ajudar a responder a nossa terceira pergunta. E eu aguardo vocês amanhã. Tchau! Tchau!